Galera, voltamos com mais um Comentando Episódio. E sim, como vocês leram no título, vamos falar de Game of Thrones. O primeiro episódio foi muito bom, apesar de ter algumas falhas e tal, mas o segundo episódio, cara, foi muito foda. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Pra começar, eu tinha falado que no primeiro episódio eu esperava que eles mostrassem um pouco do que estava acontecendo com o Bran. Como não aconteceu, eu falei, beleza, o próximo episódio deve mostrar alguma coisa. E sim, começamos ali logo com o Bran, parece que em partes, né, tendo o seu treinamento com um corvo de 3 olhos, aonde ele conseguiu ver o passado, vendo o pai dele treinando com o tio dele, vendo a tia dele, que também o pai dele não falava muito, vendo que o Rodor tem um nome e que ele falava. Agora, a questão é, eles fizeram isso pra me deixar mais curioso, porque agora eu quero saber o que aconteceu com o Rodo, que ele ficou daquele jeito e falando só Rodo, Rodo, Rodo. Sério? Eu fiquei muito curioso. E pelo que parece, essa temporada deve desenrolar algumas coisas, mostrar como o Rodo ficou daquele jeito e por que ele ficou daquele jeito. Mas vimos ali que o Bran, de certo modo, está se preparando para a guerra. Será que ele vai voltar a andar? Será que ele vai ir para a guerra, só que sem realmente andar e tal? Como que ele vai lutar essa guerra? Provavelmente a gente deve descobrir aí no decorrer da temporada. Também vimos o Tyrion com seu incrível conhecimento sobre dragões, aonde ele fala lá com a Missandei, com o Varys e com o Verme Cinzento, o Verme Cinza, sobre a questão dos dragões e por que parece que os dragões não estavam comendo, porque desde que a Daenerys sumiu, os dragões não comiam. Então o Tyrion foi lá e falou, contou uma historiazinha falando que os dragões, quando colocam a corrente, eles não vão morrendo, vão se definhando e tal. Aí ele acaba indo lá aonde os dragões da Daenerys estão presos e começa a dialogar com os dragões, que eu achei que ele um dragão ia colocar fogo nele. Mas acabou que não, e teve um momento ali engraçado, onde ele foi falando, você não vai comer ajuda, eu vim pra te ajudar. E acaba libertando os dois dragões e fazendo com que, de certo modo, os dois acabem criando uma confiança no Tyrion. Aí depois disso ali eu achei que teríamos mais alguma coisa relacionada a Daenerys e tal, mas acabou que esse episódio nem chegou a mostrar o que estava acontecendo com a Daenerys. Só que provavelmente no próximo ela deve ter um foco. Eu achei interessante essa questão deles fazendo esse plot deles irem para um lado, indo para o outro, indo para um lado, indo para o outro, e explicando cada história separadamente. Vimos também que lá em Kingsland a Myrcella estava sendo enterrada, o Tommy tinha proibido a mãe dele de sair do palácio, o Montanha matando um cara, apenas empurrando a cabeça dele fortemente contra a parede. Cara, eu na hora eu tomei um susto, eu falei, caralho, como assim? Só um plum! E o cara caiu morto. E depois a gente viu ali que ele poderia facilmente acabar com aqueles soldados que estavam lá impedindo a passagem da rainha, mas ela preferiu não entrar na briga ali. Voltou pro quarto dela, vimos um diálogo do Jaime com o Alto Pardal e depois apareceu vários seguidores da fé e tipo assim, já com a arma na mão e falando, Jaime, se você reagir ali contra o Pardal, provavelmente você vai dançar nessa. A gente viu que foi um diálogo assim, não considero muito foda, mas achei importante para a questão do desenrolar da história. Viu ali que o Alto Pardal não tem aquela questão medo de morrer, mas que ele sabe que a fé das pessoas e pessoas que não têm nome de casas, de família e tal, eles podem ser mais fortes do que qualquer império. É aquele velho ditado, o povo manda mais do que qualquer soberano. Então acaba que ali está demonstrando um pouco disso. Eu acho que a gente está precisando até um pouco mais se inspirar ali em Game of Thrones para a questão ali do governo, porque tá ficando mais ou menos um jogo dos tronos ali também. Mas enfim, isso não vem ao caso porque política aqui não é para política. Mas voltando ao ponto
central, vimos ali o Tommy pedindo uma certa ajuda para a mãe dele. Isso eu achei interessante, porque de certo modo a Marjorie estava tentando afastar o Tommy da mãe dele. Até ela estava querendo que o Tommy mandasse a mãe dele lá para Castle Rock. Ela armou um plano para pegar a Marjorie, então ela se associou ao Alto Pardal, que pegou a Marjorie e o Lawrence e levou lá para o Septon. Só que aí acaba que o tiro saiu pela culatra, porque ela também foi presa e acabou sendo humilhada andando nas ruas de Kingsland pelada e tal, todo mundo xingando, jogando as coisas nela. Então aquilo ali eu acho que pode ter mudado um pouco a Cersei, porque a gente pode perceber isso na personagem. Ela ficou um pouco mais séria, um olhar assim meio vazio. Claro também que ela tinha acabado de perder a filha, então ela perdeu um filho, perdeu a filha e tá seguindo mais ou menos aquele contexto da profecia que a bruxa na floresta falou com ela, que ela iria ter filhos loiros e que eles iriam morrer. Então ela tá naquela visão, a bruxa estava certa, eu não quis acreditar, é o destino. Então eu achei isso bem interessante, porque eles estão fazendo aquela pegada de trazer coisas que aconteceram nas temporadas passadas para essa temporada. Isso me faz lembrar dos Boltons e dos Karstark. Acho que é assim que fala. Que os Karstark, para quem não se lembra, nas temporadas passadas, o Robb cortou a cabeça do Lorde da casa Karstark. E isso fez com que os Karstark voltassem para Winterfell, abandonando a guerra que o Robb estava travando. E talvez isso também pode ter arruinado um pouco os planos dele, por isso ele morreu. Eu achei interessante. E quando volta lá em Winterfell, nós vemos o Lord Bolton e o Ramsay. Cara, sério, cada temporada que passa e tal, que a gente vê a questão da atuação do ator que faz o Ramsay, eu fico impressionado com a qualidade da interpretação. O cara mostra insanidade no olho assim, como se fosse tranquilo. Eu acho que ele até serviria bem para algum papel de Coringa, porque o cara consegue trazer aquela insanidade no olhar. E a gente viu que ele planejou vamos colocar assim, uma tomada de trono, matando o seu próprio pai. E depois, provavelmente deve ter sido uma das cenas mais polêmicas, quer dizer, mais polêmica não, porque essa temporada ainda não acabou, então pode ter cena pior do que essa. Mas mandar os cachorros comer a mãe e o irmão é foda. Cara, que cena, assim, tipo, não mostrou muito os cachorros comendo, mas aquela cena e a forma com que ele estava olhando e o diálogo foi muito foda. Sério, o ator tá de parabéns porque foi uma interpretação sensacional. Já para o outro lado, lá em Braavos, vimos a Arya mais uma vez ali dando continuidade no seu treinamento e finalmente eu acho que ela começou a perceber que ela realmente não é ninguém. E isso pode fazer com que agora comece um treinamento mais avançado e assim a gente pode ver a evolução da personagem. Eu achei que eles iriam enrolar um pouco colocando a temporada completa, ela naquela coisa de ceguinha e tal, mas provavelmente agora que ela já voltou lá para casa do Preto e Branco, provavelmente ela vai começar a treinar, a escutar melhor e tal, aquela coisa toda. Vai ser muito foda curtir esse momento de treinamento. Não podemos esquecer também da Sansa, que tava tendo um diálogo lá com a Brienne e acaba conversando com Theon Greyjoy, que isso nos leva a outra cena, aonde vemos a Asha conversando com o pai dela, na verdade discutindo com o pai dela algumas das decisões que ela não concorda com o pai, mas aí acaba que ele fala, acaba com a discussão e fala e sai andando assim. Quando ele vai para atravessar a ponte, eis que ele encontra Euron, seu irmão. Então os dois começam a ter um diálogo. Então Euron Greyjoy e Balon Greyjoy conversando, aí ele vai se aproximando e tenta cortar ou esfaquear o irmão, mas ele acaba sendo jogado da ponte e depois a gente vê ali um velório dele e provavelmente
o irmão o irmão que matou ele vai tentar tomar o trono de Saul, porque até a gente viu ali naquele diálogo entre a Asha e o mestre falando que não, a cúpula do rei tem que decidir quem vai ser o próximo rei. Então provavelmente ela não vai ficar na liderança. E como a gente viu, o Theon está para sair, deixar a Sansa na mão da Brienne e voltar para casa. Agora, para casa dele, será que ele vai voltar para Winterfell ou ele vai lá para as Ilhas de Ferro? Esta é a grande questão. Não ficou bem claro, mas eu acho que ele deve voltar para Ilhas de Ferro. Então será que ele também pode reivindicar o seu trono? Eu acho que, se eu não me engano, nos livros não deve acontecer, apesar que essa temporada ainda não tem livro. Então provavelmente a gente pode ter alguma surpresa nisso aí. E eu achei muito interessante esse plot, assim, que tipo, aparentemente não queria dizer tanta coisa, mas ele acaba revelando muito mais coisas que a gente pode esperar, porque talvez nessa temporada os Greyjoys talvez tenham ali uma certa importância maior. Porque a gente viu um pouquinho ali da questão da história deles, vimos essa questão dos irmãos. Então eu achei bem interessante. E finalizando, basicamente assim, com chave de ouro, vamos para a muralha. Onde, primeiramente, estava lá o Tormund tentando quebrar a porta, né? O Sr. Devils e os outros patrulheiros lá, meio com a espada na mão, se preparando para a guerra. E eis que surge Tormund e Ed Doloroso com a horda de selvagem e um gigante. E acaba fazendo com que os irmãos abaixem suas armas. E ali ele consegue salvar, vamos colocar assim, salvar o dia. Aí vemos uma conversa entre os Sodavos e a Melisandre, ele falando para ela usar os poderes místicos dela para ressuscitar o Jon Snow. Ela fala que estava enganada, ela começa a se lamentar pela questão dela ter tido aquela interpretação errada das chamas e tal, mas aí acaba que o Sr. Devils é a chama dela ali naquele momento, porque acaba que ele inspira ela a tentar. Ela vai lá e começa a fazer a rezazinha, limpando o corpo do Jon Snow, cortando o cabelo dele, jogando no fogo, fazendo a barba dele, jogando no fogo, e acha que não aconteceu nada. Mas quando todos saem da sala, o fantasma se levanta e a gente vê Jon Snow abrindo os olhos e respirando. Agora a questão: será que ele vai lembrar das coisas? Será que ele voltou definitivamente? Será que agora ele não será mais aquele Jon Snow que a gente conhecia? E aí, o que você achou desse episódio? Sério, eu curti o episódio demais. A questão do retorno do Jon Snow me deixou assim bem empolgado com a série. O Jon Snow é um personagem que eu gosto, não é à toa que o meu cãozinho chama Snow. Eu ia colocar fantasma, mas eu e minha esposa decidimos Snow. Sério, eu curti demais o episódio. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse segundo episódio de Game of Thrones? Coloca aí nos comentários a sua opinião, o que você achou do episódio. Como eu falei, eu achei que foi muito foda. Eu esperava um pouquinho mais da cena do Tyrion com os dragões. Achei que ele iria falar alguma coisa em varilhano para poder domar os dragões, mas não aconteceu. Porém, a gente sabe ali que agora os dragões provavelmente não vão matá-lo. Então a gente pode ter mais cenas com o Tyrion e os dragões. E a questão da Daenerys, o que vai acontecer com ela, que não foi mostrado nesse episódio, mas eu acho bem importante ressaltar isso. Provavelmente no próximo episódio a gente vai ter uns plots lá com a Daenerys, voltando também com a Arya, voltando com o Bran. Provavelmente a gente vai ter vários plots e talvez eles façam até uma sacanagem com a gente, não trazendo um plot da muralha pra gente, fazendo com que nesse próximo episódio não tenha nada referente à muralha. Mas provavelmente o pessoal vai ficar assim bem espantado por ver Jon Snow vivo. Cara, eu fiquei muito feliz e é isso aí. Coloca nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau! E galera, chegamos ao final de mais um vídeo. E galera, estou aí para mandar um salve para vocês. Lembrando
Quem ainda não se cadastrou para receber o salve, link na descrição, o formulário de salve tá lá. Precisa estar logado na sua conta do Google, exatamente para não ter cadastro duplicado e assim o salve continuar no canal da forma bacana, porque a gente está fazendo em ordem de cadastro. Então se cadastra lá, não perca tempo e vamos ao salve. Salve para o Caio Lacoste, salve para o Paulo Roberto Costa, salve para o Samuel VF, salve para o Marco Antônio, salve para vocês, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like aí, compartilhe com os amigos, favorite e valeu muito, sério mesmo, muito obrigado e até o próximo!